Olá, e até que enfim a gente acabou o prólogo. Vamos começar no capítulo 1, o loop do hábito. Como os hábitos funcionam. No outono de 93, um homem que mudaria radicalmente muito do que pensamos sobre os hábitos entrou no laboratório em San Diego para uma consulta previamente marcada. Era um senhor idoso, pouco mais de 1,80 de altura, bem alinhado, numa camisa azul de botão. Seus cabelos brancos espessos teriam causado inveja em muitos reencontros de 50 anos de formatura. A artrite o fazia mancar de leve enquanto percorria os corredores do laboratório, segurando a mão da mulher, andando devagar, como se receoso do que cada novo passo traria. Cerca de um ano antes, Eugene Pauli, ou EP, como ele ficaria conhecido na literatura médica, estava em sua casa, em Playa del Rey, preparando-se para o jantar, quando sua mulher mencionou que o filho deles, Michael, estava vindo visitá-los. Quem é Michael? Perguntou Eugene. Seu filho, disse a mulher. A esposa dele, o nome da esposa é Beverly. Aquele que nós criamos, sabe? Eugênio olhou para ela com um olhar vazio. De que você está falando? Perguntou. No dia seguinte, ele começou a vomitar e se contorcer de cólica abdominal. Dentro de 24 horas, sua desidratação estava tão grave que Beverly, em pânico, o levou ao pronto-socorro. Sua temperatura começou a subir, atingindo 40 graus, enquanto ele transpirava, formando uma mancha amarela de suor nos lençóis do hospital. Ele ficou delirante, depois violento, gritando e empurrando quando os enfermeiros tentavam dar uma injeção intravenosa em seu braço. Só depois de sedá-lo é que o médico conseguiu cravar uma agulha comprida entre suas vértebras da base da sua coluna e extrair umas poucas gotas de líquido cefalorraquidiano. O médico que realizou o procedimento percebeu na mesma hora que havia um problema. O fluido ao redor do cérebro dos nervos espinhais é uma barreira contra infecções e ferimentos. Em indivíduos saudáveis, ele é translúcido e corre rapidamente, movendo-se num fluxo quase sedoso através de uma agulha. A amostra da coluna de Eugênio era turva e pingava devagar, como se estivesse cheia de sujeira microscópica. Quando os resultados voltaram do laboratório, os médicos de Eugênio descobriram por que ele estava doente. Estava sofrendo de encefalite viral, uma doença relativamente comum que causa feridas, bolhas e infecções leves na pele. Em casos raros, no entanto, o vírus pode traçar um caminho até o cérebro, provocando lesões catastróficas, conforme devora as delicadas dobras de tecido onde nossos pensamentos, sonhos e, de acordo com alguns, nossas almas residem. Os médicos de Eugênio disseram a Beverly que não havia nada que eles pudessem fazer para reverter o estrago já feito. Porém, uma grande dose de medicamentos antivirais talvez evitasse que o vírus se espalhasse. Eugênio entrou em coma e durante 10 dias esteve à beira da morte. Aos poucos, conforme as drogas foram combatendo a doença, sua febre baixou e o vírus desapareceu. Quando ele finalmente acordou, estava fraco e desorientado e não conseguia engolir direito. Não conseguia formar frases e às vezes ficava ofegante, como se tivesse esquecido momentaneamente como se respira. Mas ele estava vivo. Por fim, Eugênio estava bem o bastante para passar por uma bateria de testes. Os médicos ficaram surpresos ao descobrir que seu corpo, incluindo seu sistema nervoso, parecia em boa parte ileso.
Ele conseguia mexer os membros e reagia a sons e luzes. Tomografias cerebrais, no entanto, revelaram sombras nefastas próxima do centro de seu cérebro. O vírus destruiu um trecho oval de tecido perto de onde o crânio encontrava a coluna cerebral. Talvez ele não seja mais a pessoa que você lembra, um dos médicos avisou a Beverly. Você precisa estar preparada, caso seu marido não exista mais. Eugene foi transferido para outra ala do hospital. Dentro de uma semana já engolia com facilidade. Mais outra semana e ele começou a falar normalmente, pedindo gelatina e sal, mudando de canal na televisão e reclamando das novelas chatas. Quando foi enviado a um centro de reabilitação 5 semanas depois, Eugênio andava pelos corredores e oferecia aos enfermeiros conselhos não solicitados sobre seus planos para o fim de semana. Acho que nunca vi alguém voltar desse jeito, o médico disse a Beverly. Não quero alimentar suas esperanças, mas isso é surpreendente. Beverly, no entanto, continuava preocupada. Na clínica de reabilitação ficou claro que a doença havia alterado seu marido de modos perturbadores. Por exemplo, Eugênia era incapaz de lembrar que dia da semana era ou os nomes dos seus médicos e enfermeiros, por mais vezes que eles se apresentassem. Porque eles não param de me fazer todas essas perguntas? Ele perguntou a Beverly um dia. Depois que um médico saiu de seu quarto. Quando finalmente voltou para casa, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Eugênio não parecia se lembrar dos amigos deles. Tinha dificuldade de acompanhar conversas. Às vezes, de manhã, saía da cama, andava até a cozinha, fritava bacon e ovos para comer, depois voltava para debaixo das cobertas e ligava o rádio. 40 minutos depois fazia a mesma coisa, levantava, fritava bacon e ovos, voltava para a cama e mexia no rádio. Depois fazia tudo de novo. Assustada, Beverly procurou a ajuda de especialistas, entre os quais um pesquisador da Universidade da Califórnia, em San Diego, especializado em perda de memória. E foi assim que, num dia ensolarado de outono, Beverly e Eugene se viram num prédio indistinto no campus da universidade, lentamente caminhando de mãos dadas por um corredor. Eles foram conduzidos a uma pequena sala de exames. Eugene começou a conversar com uma moça que estava usando um computador. Trabalhei com eletrônica ao longo dos anos e fico impressionado com tudo isso, ele disse, apontando para a máquina em que ela estava digitando. Quando eu era mais novo, essa coisa teria sido instalada em 2 suportes de 1,80 m, ocupando essa sala inteira. A mulher continuou digitando. Eugênio deu uma risadinha. Isso é incrível, ele disse. Todos esses circuitos impressos e díodos e tríodos. Na época em que eu trabalhava com eletrônica, teria 2 suportes de 1,80 m segurando essa coisa. Ele se repetiu de novo. Um cientista entrou na sala e se apresentou. Perguntou a Eugênio que idade ele tinha. Vejamos, 59 ou 60. Eugênio respondeu. Na verdade, ele tinha 71 anos. Os cientistas começaram a digitar no computador e Eugênio sorriu e apontou para a máquina. Isso é mesmo formidável, ele disse. Sabe, quando eu trabalhava com eletrônica, teria 2 suportes de 1,80 m segurando essa coisa. O cientista era Larry Squire, 52 anos, um professor que passou as últimas 3 décadas estudando neuroanatomia da memória. Sua especialidade era explorar como o cérebro armazena acontecimentos. Seu trabalho com Eugênio, no entanto,
logo revelaria um novo mundo, e para centenas de outros pesquisadores que remodelaram nossa compreensão de como os hábitos funcionam. Os estudos de Squire mostraria que mesmo alguém incapaz de lembrar sua própria idade ou de quase qualquer outra coisa pode desenvolver hábitos que parecem inconcebivelmente complexos, até você perceber que todo mundo depende de processos neurológicos semelhantes todos os dias. A pesquisa dele e dos outros ajudaria a revelar os mecanismos subconscientes que impactam as inúmeras escolhas que parecem ser fruto de um pensamento racional, mas na verdade são influenciadas por impulsos que a maioria de nós mal conhece ou compreende. Quando Squire conheceu Eugênio, já fazia semanas que ele vinha estudando imagens de seu cérebro. Os exames indicavam que quase toda lesão dentro do crânio de Eugênio se limitava a uma área de 5 centímetros perto do centro da cabeça. O vírus destruiu quase inteiramente seu lobo temporal medial, uma faixa de células que os cientistas suspeitavam ser responsável por todo tipo de tarefa cognitiva, tais como a lembrança do passado e a regulação de algumas emoções. A totalidade da destruição não surpreendeu o Squire. A encefalite viral consome tecido com uma precisão cruel, quase cirúrgica. O que o deixou chocado era como as imagens pareciam familiares. 30 anos antes, quando era doutorando no MIT, Squire trabalhava junto com um grupo que estudavam um homem conhecido como HM, um dos pacientes mais famosos da história da medicina. Quando HM, seu nome verdadeiro era Henry Molaison, mas os cientistas protegeram sua identidade ao longo de toda a sua vida. Tinha 7 anos, foi atropelado por uma bicicleta e caiu, batendo a cabeça com força. Logo em seguida passou a ter ataques epiléticos e começou a desmaiar. Aos 16 teve uma primeira crise tônico-clônica, o tipo de convulsão que afeta o cérebro inteiro. Em pouco tempo ele estava perdendo a consciência até 10 vezes por dia. Quando completou 27 anos, HM estava desesperado. Os medicamentos anticonvulsivos não tinham ajudado. Ele era inteligente, mas não conseguia permanecer no emprego. Ainda morava com os pais. HM queria levar uma vida normal, por isso procurou a ajuda de um médico cuja tolerância com experimentos era maior que o seu medo de cometer um erro médico. Estudos haviam sugerido que uma área do cérebro chamado hipocampo talvez exercesse um papel nos ataques epiléticos. Quando o médico propôs fazer uma incisão na cabeça de HM, levantar a seção frontal do seu cérebro e com um pequeno canudo sugar de dentro do seu crânio o hipocampo e parte do tecido ao redor, HM deu seu consentimento. A cirurgia aconteceu em 1953, e quando HM se recuperou, seus ataques epiléticos diminuíram, quase de imediato. No entanto, ficou claro que o seu cérebro tinha sido alterado radicalmente. HM sabia seu nome e o que sua mãe HM sabia seu nome e que sua mãe era irlandesa. Lembrava da queda da Bolsa de 1929 e de noticiários sobre a invasão da Normandia. Mas quase tudo o que veio depois, todas as lembranças, experiências e esforços da maior parte da década antes da cirurgia, tinha sido apagado. Quando o médico começou a testar a memória de HM, mostrando-lhe cartas de baralho, listas de números,
ele descobriu que HM era incapaz de reter qualquer informação nova por mais de uns 20 segundos. Desde o dia de sua cirurgia até a sua morte em 2008, cada pessoa que HM encontrava, cada música que ouvia, cada sala em que entrava, era uma experiência completamente nova. Seu cérebro tinha congelado no tempo. Todo dia ele ficava perplexo com o fato de que alguém podia mudar o canal da televisão apontando um retângulo preto de plástico para ela. Ele se apresentava repetidamente para os médicos e enfermeiras, dezenas de vezes por dia. Eu adorava aprender sobre HM, pois a memória parecia um jeito tão palpável e instigante de estudar o cérebro, Square me disse. Cresci em Ohio e ainda lembro na primeira série da minha professora distribuindo gizes de cera para todo mundo e comecei a misturar todas as cores para ver se ia dar preto. Porque guardei essa memória, mas não consigo lembrar o rosto da professora? Por que meu cérebro decide que uma memória é mais importante do que a outra? Quando Square recebeu as imagens do cérebro de Eugênio, ficou espantado com a semelhança entre aquele cérebro e o de HM. Havia pedaços vazios do tamanho de nozes no meio da cabeça de ambos. A memória de Eugênio, assim como a de HM, tinham sido removidas. Conforme Square começou a examinar Eugênio, no entanto, viu que aquele paciente era diferente de HM em alguns aspectos cruciais. Enquanto quase todo mundo percebia, minutos após conhecer HM, que havia alguma coisa muito estranha, Eugênio conseguia travar conversas e realizar tarefas que não alertariam um observador casual de que havia algo errado. Os efeitos da cirurgia de HM tinham sido tão debilitantes que ele passou o resto da vida internado. Eugênio, por outro lado, morava em casa com a mulher. HM não conseguia travar conversas de verdade. Já Eugênio tinha a habilidade impressionante de conduzir quase qualquer diálogo para um tema que ele ficasse à vontade para discutir longamente, tal como satélites. Ele trabalhava como técnico para uma empresa aeroespacial ou as condições climáticas. Square começou a examinar Eugênio, perguntando a ele sobre sua juventude. Eugênio falou da cidade onde cresceu, no centro da Califórnia, do tempo que serviu na Marinha Mercante, de uma viagem que fez à Austrália quando era jovem. Lembrava da maior parte dos acontecimentos de sua vida que tinham se passado antes de cerca de 1960. Quando Square perguntava sobre décadas posteriores, Eugênio educadamente mudava de assunto e dizia que tinha dificuldade de lembrar de alguns acontecimentos recentes. Square realizou alguns testes de inteligência e descobriu que o intelecto de Eugênio ainda era aguçado para um homem incapaz de se lembrar das 3 últimas décadas. Além disso, ele ainda tinha todos os hábitos que adquiriu na juventude. Por isso, sempre que Square lhe dava um copo de água ou elogiava por uma resposta especialmente detalhada, Eugênio agradecia e retribuía o elogio. Sempre que alguém entrava na sala, se apresentava e perguntava como tinha sido seu dia. Mas quando Square pediu que Eugênio memorizasse uma série de números ou descrevesse o corredor em frente à porta do laboratório, o médico descobriu que seu paciente não conseguia reter nenhuma informação nova por mais de 1 minuto. Quando alguém mostrava a Eugênio fotos de seus netos, ele não fazia ideia de quem eram. Quando Square perguntava se ele se lembrava de ter ficado doente, Eugênio dizia que não tinha lembrança alguma de sua doença, nem da estada
no hospital. Na verdade, Eugênie quase nunca lembrava que estava sofrendo de amnésia. Sua imagem mental de si mesmo não incluía a perda de memória, e já que ele não conseguia se lembrar da lesão, não conseguia conceber que havia algo errado. Nos meses após conhecer Eugênie, Squire realizou experimentos que testavam os limites de sua memória. A essa altura, Eugênie e Beverly tinham se mudado para Playa del Rey, para San Diego, para ficar mais perto da filha. Squire muitas vezes os visitava para fazer exames. Um dia, Squire pediu que Eugênie esboçasse uma planta de sua casa. Ele foi incapaz de desenhar um mapa rudimentar mostrando onde ficava a cozinha ou o quarto. Quando você levanta da cama de manhã, como sai do quarto? Squire perguntou. Olha, disse Eugênie, não sei direito. Squire tomou notas em seu laptop e enquanto o cientista digitava, Eugênie se distraiu. Olhou de relance para o outro lado da sala e então se levantou, andou até um corredor e abriu a porta do banheiro. Uns minutos depois, Squire ouviu a descarga, a torneira aberta e Eugênie enxugando as mãos nas calças. Voltou para a sala e sentou-se outra vez na cadeira ao lado de Squire. Esperou pacientemente pela próxima pergunta. Na época, ninguém se perguntou como um homem incapaz de desenhar um mapa de sua própria casa conseguia achar o banheiro sem hesitação. Mas essa pergunta e outras parecidas acabariam levando a uma série de descobertas que transformaram nossa compreensão do poder dos hábitos. Isso ajudaria a deflagrar uma revolução científica que hoje envolve centenas de pesquisadores que estão aprendendo pela primeira vez a entender todos os hábitos que influenciam nossas vidas. Quando Eugênie sentou-se à mesa, olhou para o laptop de Squire. Isso é impressionante, ele disse, apontando para o computador. Gente, ficou longo esse áudio, vou encerrar por aqui, a gente continua depois. Até mais.